ficou largado num portão, é carregado por anjos na morte. E o rico também morreu, diz o texto, e foi sepultado. Até no enterro. O rico ganha um funeral, provavelmente pomposo, como tudo na vida dele foi. No enterro de Lázaro, o texto não fala uma palavra, mas é Lázaro que os anjos vêm buscar. E o que é esse seio de Abraão? A expressão no grego usa a palavra kolpos, quer dizer colo, regaço, peito. E para entender a força dela, precisa imaginar como era um banquete naquele mundo. As pessoas não comiam sentadas em cadeiras, cada uma no seu lugar, como a gente faz. Elas se reclinavam de lado, apoiadas em volta de uma mesa baixa. E o lugar de maior honra era reclinar bem ao lado do anfitrião, com a cabeça quase encostada no peito dele, tão perto que dava para conversar baixinho, sem ninguém ouvir. Esse era o lugar do convidado de honra, o melhor lugar da mesa. Então, quando o texto diz que Lázaro está no seio de Abraão, não está falando de um colo qualquer. Está dizendo que o mendigo, o homem que disputava sobra de pão com os cães, agora reclina no lugar de honra máxima, encostado no Pai da fé, no grande banquete dos justos. E essa palavra kolpos reaparece em outros momentos do Novo Testamento, sempre no mesmo clima de intimidade total. João, no capítulo 1, versículo 18, usa ela para dizer que o Filho está no seio do Pai. E no capítulo 13, versículo 23, é o discípulo amado que se reclina no peito de Jesus durante a última ceia. É sempre a mesma cena por baixo. Proximidade absoluta. Intimidade de quem janta encostado em quem ama. É exatamente esse o lugar que Lázaro recebe. E isso não era invenção solta de Jesus. Os judeus daquele tempo já imaginavam a recompensa dos justos mais ou menos assim. Os que morriam fiéis seriam recebidos por Abraão, Isaque e Jacó num grande banquete. Dizer que alguém estava no seio de Abraão era dizer, em poucas palavras, que aquela pessoa tinha chegado bem, que estava no lugar dos justos. A plateia entendia a imagem no susto. Agora, uma honestidade importante antes de seguir. A leitura mais difundida dessa passagem é que isso aqui é uma parábola. Uma história contada para ensinar uma verdade, e não um mapa geográfico do que existe depois que a gente morre. Jesus está usando imagens que a plateia dele já conhecia, do jeito que ela conhecia, para entregar um recado. Então, segura a vontade de transformar cada detalhe num projeto de planta do além. O foco da história não é desenhar o mapa, é o aviso que vem dentro do mapa. Dito isso, vira a câmera para o outro lado, para o rico. E aqui o texto usa uma palavra que merece atenção. Lucas, no versículo 23, diz que o rico, no Hades, em tormentos, levantou os olhos. Hades. Essa palavra importa, e a tradução para o português costuma esconder ela, porque às vezes vem como inferno. Só que Hades, no grego, não é exatamente o inferno final. A palavra significa mais ou menos o lugar invisível, o reino dos mortos. Tem uma outra palavra que os evangelhos guardam para o destino final de juízo, que é Gena. E repare nisso. Nessa história, Jesus não usa Gena. Ele usa Hades. Quer dizer, a cena talvez nem seja o quadro do julgamento final. É o estado dos mortos, o lugar para onde se vai logo depois de morrer. Seja como for, para o rico não é lugar de descanso. O texto é direto. Ele está em tormento. E no versículo 24, o próprio rico abre a boca e descreve o que sente. Ele diz que está atormentado naquela chama. A palavra que ele usa carrega a ideia de angústia aguda, de dor que aperta por dentro. A mesma reversão que levantou Lázaro derrubou o rico. Um passou a vida toda na mesa farta e agora sofre. O outro passou a vida no chão e agora descansa no melhor lugar do banquete. E aí começa a única conversa da história. O rico levanta os olhos e enxerga, lá longe, Abraão e Lázaro reclinado no peito dele. E olha o que ele faz. Ele grita. Lucas, versículo 24. Pai Abraão, tem misericórdia de mim.